Amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus, maravilhoso. Glória a Deus. Amados de Deus, nós vamos refletir em uma mensagem que está em Romanos, capítulo 8, versículo 1, onde o título da mensagem vai dizer assim: nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Glória a Deus. Nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Glórias ao Senhor Jesus. No versículo 1 vai dizer assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Amados de Deus, nós estamos refletindo em Romanos, capítulo 8,
onde o título da mensagem está dizendo nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Glória a Deus. Amados de Deus, nesta passagem, Paulo conforta o coração de todas as pessoas que seguem o Senhor Jesus. E ele já começa dizendo no versículo 1 do capítulo 8. Ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Glória a Deus. Este conforto que Paulo está trazendo à igreja nos dá uma base segura. Amém? Isto mostra que Paulo está dizendo: irmãos, se você crer que o Senhor Jesus é o caminho da salvação, sem duvidar, nenhuma condenação está sobre vós. Porque da mesma forma que o Senhor Jesus foi ressuscitado pelo Pai, ambos também serão. Se esforcem então, irmãos. Se esforcem para não voltar às velhas práticas. Amém? Porque a promessa da salvação, ela está sobre a vida das pessoas que guardarem o seu coração, fugindo da aparência do mal. Amém. Glória a Deus. No versículo 8, Paulo também ele vai reforçar esta mensagem. Ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Esta mensagem é uma mensagem maravilhosa. Eu espero que os irmãos tenham entendido esta mensagem. Romanos, capítulo 8, onde o título da mensagem diz: nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Amém? Eu espero que você tenha entendido esta mensagem. Aqui Paulo está reforçando o coração daqueles irmãos, amém? Para que eles venham olhar para o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, e crendo que no final de tudo isto, perseverando, guardando a sua fé, amém? Aqui, como diz no versículo 11, dizendo assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus
dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Amém? Glória a Deus. Então, não perca esta esperança de salvação. Amém? Porque a promessa da salvação está sobre a vida das pessoas que guardarem o seu coração, fugindo da aparência do mal. Então se esforcem para não voltar às velhas práticas. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, vamos agradecer ao Senhor por esta mensagem maravilhosa, amém? E comece o dia dando glórias a Deus, amém? Comece o dia louvando e exaltando o nome de Deus. Apresenta a Ele as suas dificuldades, glória a Deus. Apresenta ao Senhor as suas dificuldades e peça sabedoria, amém? A sabedoria que vem do alto, ela não traz confusão. Peça sabedoria em primeiro lugar a Deus. Glórias ao Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Pai e o nosso melhor amigo, que nos leva à salvação. Glória a Deus. Nós temos amigos também aqui na terra, mas o nosso melhor amigo que nos conduz para a salvação é Deus. E Ele também preparou pessoas para nos ajudar, nos auxiliar aqui na terra e nos fortalecer, assim como esta mensagem que nós lemos. Paulo está exortando a igreja a confiar mais e mais no Senhor Jesus. Então Deus preparou várias pessoas também no nosso meio para estar nos alertando, amém? Para que nós venhamos nos esforçar para não voltar às velhas práticas. Então tem várias pessoas no nosso meio que está sempre nos lembrando que a salvação está em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar e vamos agradecer. Senhor meu Deus e meu Pai, tenha, Senhor, misericórdia de nossas vidas. Pai, nos ajuda a permanecer no caminho da salvação. Nos ajuda a ver com os olhos da fé. Obrigado, Senhor meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo maravilhoso. Pai, nos ajude. Nós precisamos sempre do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus.